Olá a todos, sejam bem-vindos novamente, ao mini curso Espirógrafo, projetando uma régua mágica para o estudo de curvas hipotecloides com auxílio do GeoGebra. Bem, estamos começando o nosso módulo 4, E nesse módulo a gente estaremos fazendo a parametrização das curvas hipotecloides, ou seja, a gente vai definir uma equação paramétrica que define essas curvas. Bem, alguns de vocês podem estar se perguntando, o que é uma curva paramétrica, O que é uma equação paramétrica, Essas equações, elas são equações que são definidas por um parâmetro, e que determinam coordenada x, uma coordenada x e uma coordenada y para essa curva, Em função desse parâmetro, ou seja, a coordenada x e a coordenada y está em função desse parâmetro. No nosso caso aqui, o parâmetro que a gente vai utilizar é o t, E mais para frente vocês vão entender por quê, Essas equações paramétricas descrevem curvas bidimensionais, dependendo do valor desse parâmetro t, Exatamente o que temos aqui, no caso de curvas hipotecloides, Mas primeiro, pessoal, vamos iniciar, a nossa parametrização definindo, o que é uma curva hipotecloide, Uma curva hipotecloide é uma curva plana, descrita pela trajetória de um ponto P. Esse ponto P, quando a gente observa o espirógrafo, é o furinho das engrenagens onde a gente coloca a caneta, Esse ponto P está fixado no interior de uma circunferência que a gente vai chamar de lambda 2. Lembrando aqui que lambda é um símbolo do alfabeto grego, tá? Que ele tem essa aparência aqui, Então, esse ponto P, pessoal, ele está fixado, Ele está no interior de uma circunferência chamada lambda 2. Lambda 2 vai ser a nossa engrenagem, ou seja, a circunferência que representa a engrenagem, E o furinho, aquele furinho que a gente coloca a caneta, a gente chama de P, E essa circunferência, ela tem raio maior que zero. Esse raio a gente vai chamar de R minúsculo, ou seja, toda vez que a gente falar do raio com R, com a letra minúscula, a gente está falando do raio da circunferência lambda 2, E centro C, ou seja, o centro, dessa circunferência será o C, o ponto C maiúsculo. Então, voltando aqui, é uma curva plana descrita pela trajetória de um ponto P fixado no interior de uma circunferência chamada lambda 2 de raio maior que zero e centro C. Essa circunferência gira tangenciando sem deslizar por dentro de uma circunferência que a gente vai chamar de lambda 1. Essa circunferência lambda, que a gente vai chamar de lambda 1, nada mais é que os anéis dentados, que a engrenagem gira em volta dela tangenciando, Fixa, ou seja, uma circunferência de lambda 1, fixa de raio R maior que zero, ou seja, a gente vai ter um valor fixo de raio, E esse raio também tem que ser maior que zero. Veja que esse raio a gente está representando com um R maiúsculo, Ou seja, o R maiúsculo ele vai representar o raio da circunferência dos anéis dentados, do nosso espirógrafo, e o R minúsculo vai representar o raio da circunferência que representa as engrenagens, E o centro zero, ou seja, o centro da nossa circunferência que representa os anéis dentados, a gente vai chamar desculpa, zero não, O, A gente vai chamar de centro O, um ponto O, que é o ponto da origem do plano cartesiano, Então essa aqui é a nossa definição, de curvas hipotecloides, e para frente a gente vai ver detalhamento com detalhes, essa definição, porque a gente vai precisar, dela, para a gente começar a parametrização das curvas. Bom, então, como eu disse, a gente tem aqui o lambda 2 representando a circunferência que representa a engrenagem. Eu coloquei para vocês identificarem, lembrarem, A engrenagem que está presente no espirógrafo, ela é a lambda 2, E os furinhos, que estão presentes nessas engrenagens, a gente vai chamar a gente vai representar, vai ser um ponto no plano cartesiano, Que a gente vai representar com a letra P maiúscula. Do mesmo jeito, a gente vai chamar, de C maiúsculo, o ponto que representa o centro, dessa circunferência. Lembrando que o centro da circunferência,
ele é o ponto central, né? Que ele tem a mesma, que ele tem a distância de raio, né? De todos os outros dos pontos da circunferência, né? E esse raio, né? Dessa engrenagem chamaremos de R minúsculo, né? Com um raio maior que zero. Aqui vocês podem ver na representação, né? Que R minúsculo é esse raio aqui da engrenagem. Então agora vamos observar o espirógrafo. A gente viu, né? As engrenagens e agora a gente vai observar a própria régua mágica aqui, né? Com os seus anéis dentados. Anéis dentados são essa circunferência maior, né? Que fica aqui, né? Onde a gente coloca o anel dentado e ele gira tangenciando, né? Essa circunferência aqui, né? Quando a gente diz tangenciar, pessoal, para quem não está lembrado, quando ele gira tangenciando, é que ele gira, né? Tocando em apenas um único ponto, né? Então, né? A seta aqui está indicando, né? Essa circunferência que a gente vai chamar de lambda. A gente vai, porque aqui ficou errado, ó. Ah, não, tá certo. Aqui é a lambda 1, né? A lambda 2 é a engrenagem. A lambda 1 vai ser essa circunferência maior. A circunferência maior aqui da régua mágica, certo? O ponto O, né? É o ponto central da circunferência. Aqui, né, a gente tem a representação, né, do tamanho do raio, né? Que a gente vai chamar de R maiúsculo. É bom a gente sempre, como vai ter muitas variáveis, né? Muitos elementos na parametrização, é bom, né, para não se confundir, a gente lembrar desses detalhes, né? Por isso que eu estou gostando bastante, né? O R maiúsculo, né, como raio da circunferência dos anéis dentados, né, chamado lambda 1, o ponto O, né, a origem, né, da circunferência lambda 1. Aí a gente vai ter o ponto C, né, como a gente viu, né, como aqui, né, a gente vai ter o ponto C, né, como o ponto central da engrenagem, o ponto P, os furinhos, né, na nossa engrenagem. Essa circunferência que representa essa engrenagem vai se chamar lambda 2, né? E aqui a gente tem os elementos. Então, vocês podem observar, né, que a gente tem todos os elementos que a gente viu, né, que a régua mágica possui, né? E agora a gente está representando eles por nomes, né, e que a gente vai utilizar, né, na hora que a gente for representar no plano cartesiano. Bom, dito isso, né, o espirógrafo ele descreve as curvas hipotocloides. Como a gente pode ver aqui na imagem, né, essas curvas, né, elas possuem formatos, né, tamanhos, né, estilos totalmente diferentes, né, e são todos muito bonitos, né, muito proporcionais, né. Então são curvas muito atrativas, muito bonitas, né, e que todas elas e o nosso objetivo aqui agora, né, vai ser encontrar uma equação paramétrica, né, ou seja, uma equação, né, que existe que a gente vai pegar um parâmetro, né, e vai atribuir esse parâmetro a uma coordenada x no plano cartesiano e uma coordenada y. Bem, mas primeiro, né, a gente está falando muito de circunferência, né? Só para a gente relembrar, né, a equação reduzida da circunferência, né? Que a gente tem que x, né, menos x0, sendo que x0 representa a coordenada x do ponto do centro, né, do ponto central da circunferência, né, elevado ao quadrado, mais y menos y0, que representa a coordenada y do ponto central de uma circunferência elevado ao quadrado, que é igual a raio ao quadrado. Bom, sabendo disso, né, conhecendo todos aqueles elementos, a gente já pode começar a parametrização das curvas hipotocóides. Então vamos começar, né? A primeira coisa a gente vai utilizar, né, o plano cartesiano, né, para fazer essa parametrização. Ou seja, eixo x e eixo y, né? Então o que a gente vai imaginar? Vamos imaginar que a gente tem aqui um plano cartesiano e que a gente vai colocar, né, a nossa régua mágica sobre ele, né? Deixando, né, o anel dentado, aqui a gente tem os anel dentado, a circunferência que representa o anel dentado, exatamente, né, com o seu ponto central na origem do plano cartesiano. Então, né, o centro vai ser exatamente o ponto O, né? A gente vai que é igual coordenada x0 e coordenada y0. Então aqui a gente tem a circunferência no plano cartesiano que representa os anéis dentados. Ou seja, ela tem ponto central
O que é igual a 0, 0, né? E o raio a gente vai representar por R maiúsculo. R maiúsculo. O raio a gente não tem ainda, né? Ele vai ser um valor que a gente só vai se fixar quando a gente for determinar fazer uma curva, né? Uma curva hipotocroide, né? Porém, mas aqui a gente vai representar ela apenas com R maiúsculo. Porém, o ponto central nós já tem, né? Como a gente definiu que ela vai estar na origem do plano cartesiano, que vai facilitar bastante nossos cálculos, né? Ele está na origem. Então, a gente pode definir que a equação, né, dessa circunferência que representa os anéis dentados, ou seja, a circunferência lambda 1 aqui, né? Ela vai ser x, né, menos o x0, que é a coordenada do ponto, o ponto da origem, né, o ponto x, só que a coordenada é 0, né? Então vai ser x menos 0 ao quadrado mais y menos 0, esse 0 sendo a coordenada y, né, do nosso ponto de origem ao quadrado menos o nosso r maiúsculo, que é o raio ao quadrado, né? Resumindo aqui, a gente vai ter então que essa circunferência vai ter coordenada x ao quadrado mais y ao quadrado igual a raio ao quadrado. Seguindo adiante, né? Agora vamos representar aqui no plano cartesiano a circunferência que representa os anéis dentados. Essa circunferência vai se chamar lambda 2, né? Como a gente já mostrou, né? O ponto dela central vai ser um ponto C, né? E o raio dela vai ser R minúsculo. Então, a gente vai, para começar, né? A gente vai posicionar ela exatamente sobre o eixo X, observe. Com o seu centro sobre o eixo X, né? E a gente vai determinar esse ponto E aqui apenas para a gente conseguir parametrizar a curva, tá? Para a gente localizar, né? Que o ponto E está exatamente, né? Onde tanto ela, a circunferência lambda 1, né? Quanto essa circunferência lambda 2, né? Interceptam aqui o eixo X, né? Continuando, né? Então nós temos aqui, ó, dando um zoom maior para a gente poder observar os detalhes. Nós temos a nossa circunferência lambda 1 de ponto central 0, 0 não, O, né, desculpa. Temos a nossa circunferência lambda 2, né, que representa as engrenagens dentadas, que tem ponto central C. E agora a gente vai determinar, né, aqui o ponto P, né. Esse ponto P representa um desses furinhos qualquer que tem na engrenagem, tá? E a gente vai chamar de D a distância desse ponto P ao centro dessa circunferência, ou seja, por exemplo, esse ponto aqui, né, a distância que ele tem ao centro, a gente vai chamar de ponto P. Essa distância vai servir para a gente conseguir identificar, né, aonde que vai estar esse furo. A gente vai esse pontinho P, né, onde estão os furinhos que a gente vai descrever a curva, né, o protocolo, né. Então, para isso a gente vai ter que usar essa distância, né, entre o centro, né, dessa circunferência aqui, a lambda 2, e esse ponto P. Observe, pessoal, que é esse ponto P que descreve, né? Como aqui que a gente teoricamente colocaria a ponta da caneta, né? E aqui que traçaria, né, a curva hipotoclóide. Então é esse ponto P que descreve as curvas hipotoclóides. Bem, tendo todos esses elementos, né? Então, quando a gente começa... Então, a gente começa a girar, pessoal, ó, a gente começa a girar lambda 2, tangenciando a circunferência lambda 1, que é os anéis, que representa os anéis dentados, né? Então, quando ele começa a girar, olha, observe, tá vendo em vermelho aqui? O ponto P, imagina que a gente colocou uma caneta, né? Por exemplo, uma caneta vermelha, né? O ponto P começa a descrever, ou seja, desenhar aqui as nossas curvas, né? Quando o lambda 2, ele começa a girar, né, internamente lambda 1 tangenciando ele, né? Observe, quando ele vai girando, o ponto P, quando a nossa circunferência lambda 2 vai girando, o ponto P vai descrevendo a curvas hipotoclóides. Então vamos imaginar a seguinte situação, né? Imaginamos que estamos com a régua mágica, né? E que posicionamos a nossa engrenagem aqui dentro da circunferência, né, dos anéis dentados, né. Então colocamos a caneta sobre o ponto P, né, e começamos a impulsionar essa engrenagem, né. O que acontece, né? Essa engrenagem, né, que é representada aqui por lambda 2, né, ela começa a girar, né, em torno de lambda 1, né, tangenciando lambda 1 e sem
e sem deslizar, né? Com isso, né, o ponto P vai descrevendo, né, essa curva, né, que está aqui em destaque em vermelho, né, que nada mais é que a nossa curva hipotoclóide, né? Então, com isso, né, a gente pode concluir, né, que a equação paramétrica, né, das curvas hipotoclóides, né, ela é definida, né, pela trajetória desse ponto P em função de um ângulo que é formado, que é esse ângulo T. Observe que a gente plotou, né, mais um ponto aqui, né, um ponto sobre, né, um ponto que pertence à circunferência lambda 1, né, e também a lambda 2, né, que é o ponto tangente, né, onde as circunferências aqui estão se tocando, né. E por ele, né, a gente determina um segmento que é o segmento QO, né, ou o OK aqui, né, que nada mais é, se vocês observarem, né, é um segmento, né, que sai do centro, né, de lambda 1, né, até um ponto até um ponto da circunferência, né? Logo, esse segmento OK, né? Ele é o nosso raio, né? O raio maior, o raio da circunferência lambda 1, né? Então, né? Com esse ponto aqui que a gente colocou, né? Para a gente se localizar melhor aqui na nossa parametrização, né? Para a gente conseguir se localizar, né? A gente forma o ângulo QOE, QOE, que nós chamaremos de T, né? Que vai ser, né, a variável, né, da nossa equação paramétrica, né? Com isso, e aqui é bastante, a gente vai observar, né, que esse ângulo T, neste caso, né, a unidade de medida que a gente vai trabalhar é a unidade de medida de radianos, né? Então vamos ver um pouquinho mais adiante sobre esse assunto, né? Então, só para a gente vai relembrar aqui um pouco, né, sobre ângulos, unidade de medida de ângulos, né, especial aqui, né, em graus e radianos, né. Por quê, né? A gente, né, normalmente estamos acostumados a trabalhar com ângulos na unidade de medida graus, né, que já é bem mais conhecida por nós, né. Disso, né, nós sabemos, né, por exemplo, que uma volta completa numa circunferência, né, representa 360 graus, né. A meia volta numa circunferência, né, a gente denota por 180 graus, ou seja, a metade de 360. A metade de 180, né, ou seja, a metade da meia volta, né, a gente é um ângulo bem conhecido, né, que é o ângulo de 90 graus, né, que a gente conhece como o ângulo reto, né. No caso, em radianos, né, a gente vai utilizar aqui a unidade de medida graus, né, para a gente conseguir se posicionar melhor, né, identificar, né, o valor de radianos, né. Então temos que 360 graus equivale a 2π radianos. Então a gente sabe aqui, né, que quando eu dou uma volta completa, né, numa circunferência, né, 360 graus, né, e em radianos, né, essa unidade é 2π, né. E aqui uma rápida definição do que é um radiano, né. Um radiano é uma unidade de medida para ângulos definida pela razão do comprimento do arco de um círculo pelo raio do círculo, né. Então, se 360 graus representa uma volta completa na circunferência, 2π radianos também representa automaticamente uma volta completa, né? E 180 graus, no caso, que é meia volta numa circunferência, né? Ela é exatamente a metade, né? 180 é metade de 360. Então, em radianos, a meia volta, né, é metade de 2π, né? Ou seja, 2π dividido por 2, que vai ser igual a π. Então, meia volta na circunferência é π radianos. Já 90 graus, né, um ângulo de 90 graus, né, ele nada mais é que a metade, né, de 180 graus, né? Logo, o 90 graus em radianos é π dividido por 2, né? De um modo geral, a gente pode usar a seguinte relação para converter, né, ângulos de graus em radianos e de radiano em graus, né? Então, um radiano, no caso o ângulo radiano, ele é igual a 2π dividido por 360 vezes graus. Para dar um exemplo, né, dessa aplicação, né, vamos imaginar, por exemplo, o ângulo de 180 graus, né. Vamos ver quantos que 180 graus em radianos, né.
Então, a gente vai ter que em 2π vezes o valor em graus, né, que vai ser 180, ou seja, 2π vezes 180 dividido por 360. 2π vezes 180 vai dar 360π, né? 360π dividido por 360 vai ser π. Então, 180 graus equivale a π radianos. Bom, definido isso, né? A gente relembrado, né? Um pouquinho, né? Dessa unidade de medida de ângulos, que é o radiano, vamos dar sequência, né? Na parametrização da curva hipotocloide, né? E voltando aqui, né? A gente definiu o ângulo T, né? Em radianos, né? Que é dado, né? Pelo esse segmento, pela união desse segmento OK com OE, né? Formando o ângulo QOE, que a gente chamou de T, né? Então, pessoal, a gente vai determinar, né, as coordenadas, né, desse ponto P, né, em função desse ângulo T, né, que a gente determinou, né? Ou seja, né, a gente vai formar uma coordenada referente, né, ao eixo x, né, do plano cartesiano e ao eixo y, né, que chamaremos, né, no eixo x, né, de x de t, né, em função do ângulo t, e y em função de t, né, y de t. Dito isso, né, só voltar um pouco aqui, né, é só para a gente observar, né, que eu plotei, né, alguns novos pontos, né, que vão servir como coordenadas, né, para a parametrização, né. Começando aqui pelo ponto A, né, observe que o ponto A ele é a projeção ortogonal do ponto C, que é o centro de lambda 2, né. Já o ponto D, ele é a projeção ortogonal do ponto P, né, que é a projeção do ponto D, né. Sendo assim, né, a gente determinando aqui, né, um ponto B, né, formando aqui um segmento BP, né, que é paralelo, né, a esse segmento AD. Da mesma forma, a gente vai ter, né, um segmento AB paralelo a um segmento DP. E determinamos um ponto C, né, sobre a circunferência lambda 2, um ponto S, desculpa, que é um ponto S, né, que forma um segmento CS, né, que vai do centro, né, a um ponto na circunferência, ou seja, esse ponto, né, a medida dele é raio minúsculo, né, o raio de lambda 2, né, assim como o OK, né, a gente viu, né, é a medida do raio maiúsculo, né. Então, seguindo, né, como eu disse aqui, a gente tem que o segmento CS, né, ele é igual a raio minúsculo, né, e temos que A e D, né, A e D são projeções ortogonais de C, centro de lambda 2, e P, né, o ponto que descreve as curvas hipotocloide, né. E da mesma forma, né, temos que BP, né, aqui ó, BP é paralelo a AD. Bom, então vamos começar, né, a parametrização da nossa curva hipotocloide, né. O que a gente pode ver inicialmente, né, a gente vai observar o nosso ponto P, né, em relação ao eixo X. Observando que quando movimentamos, né, quando a nossa engrenagem a sequência lambda 2 começa, né, a girar tangenciando lambda 1, ele vai descrevendo um ponto, né, e a projeção de P aqui, a projeção do ponto P, né, em relação a nosso eixo X, né, ele mede exatamente esse segmento, né, OD, veja, ó, P, né, em relação ortogonalmente ao eixo X, né, forma um segmento, né, de medida OD, certo? Então, né, a coordenada X em função de T do nosso ponto P nada mais é que o segmento OD, mede exatamente igual ao segmento OD, né? Já em relação ao eixo Y,
A gente pode observar aqui, né? Aqui nós vai ter agora aqui a altura, né, desse segmento, né? Após, né, lembrando que o ponto P saiu daqui, né? Fez essa trajetória, né? E a sua coordenada em função, né? Em relação, né, ao eixo X, né? Mede exatamente esse segmento aqui, né? Que a gente chama de o segmento PD, né? Olha lá, o DP, né? Como está escrito aqui, né? O segmento DP, né? Essa medida desse segmento, né, em relação, né, ao eixo Y. Bom, feito isso, né, a gente já tem, né, a coordenada de X em relação a coordenada de T, do ponto P, né, em relação ao eixo X e a relação ao eixo Y, né? Tudo em função de T, né? Porém, observe que os elementos que a gente conhece, que a gente determinou, né, no esperógrafo, é o raio maiúsculo, o raio minúsculo, né? Raio maiúsculo de lambda 1, raio minúsculo de lambda 2, né? O nosso ângulo formado T, né? A distância, né? Esse Dzinho, né? Que é exatamente a distância, né? Do ponto C, o centro, né, de lambda 2 para o P, né? Esses são os elementos que a gente conhece, né, na régua mágica, né? Esses pontos OD e DP, né, são pontos que a gente botou aqui apenas, né, para a gente conseguir, né, determinar essas coordenadas, né? Então a gente tem que colocar, né, a nossa função paramétrica em função, né, dos elementos que a gente conhece, né? Então a gente vai ter que trabalhar, né, essas duas medidas que encontramos, né, até conseguirmos esboçar, né, uma equação paramétrica que seja conhecida, né? Então vamos fazendo isso, então vamos continuar, né? Vendo aqui primeiro, né, o segmento OD, ó, OD. Observe que quando a gente colocou o ponto A aqui, né, a gente pode agora dizer, né, que esse segmento OD, ele nada mais é, né, que o segmento OA mais o segmento AD. Ou seja, esse segmento aqui mais esse segundo segmento formam um segmento OD, né? Então podemos, né, substituir OD, né, por OA mais AD. Da mesma forma, em relação a y de t, né, a coordenada y, né, nós determinou que essa coordenada, né, equivale, né, ao segmento dp, né? E agora a gente vai trabalhar ela melhor, né? Observando que dp é paralelo, né, ao segmento BA. Da mesma forma, né, que BP é paralelo a AD, né? Logo, né, essas duas retas são paralelas, né, formando aqui, né, vocês podem observar, né, um quadrilátero, né, de lados opostos iguais, né? Sendo assim, né, a gente pode determinar que DP, né, que é esse segmento, ele é exatamente igual, né, tem a mesma medida do segmento AD, que está aqui, ó. Então aqui a gente já trabalhou um pouco, né, nossa equação paramétrica, né? Agora nós temos, né, que x de t é igual a OA mais AD, né? E que y de t é igual a DP, que é igual a AB, né? Agora, continuando, né? A gente determinou que x de t é igual a OA mais AD, né? Então vamos observar melhor esse AD, né? Que é esse segmento aqui, ó. AD, né? Desculpa, o segmento menor aqui, né? AD, né? Veja que AD também, como eu disse anteriormente, né, é que a gente tem um quadrilátero e AD, né, oposto, né, a BP, né, e eles têm a mesma medida, né. Logo AD é igual a BP, né. Então eu posso substituir AD por BP, ficando agora que x de t é igual a OA mais BP. Já no caso de y de t, a gente tem que y de t agora é AB, né, que é esse segmento aqui, ó, segmento AB. E observando o segmento AC, vejam que é o segmento AC, nós temos que AB, né, que esse segmento que a gente tem aqui, né, ele é AC menos BC. Veja, se eu pego AC, esse segmento, e subtraio dele BC, que é esse segmento, sobra o que? Sobra exatamente AB. Então,
AB é igual a AC menos BC, ficando a nossa equação paramétrica agora igual a x de t, que é igual a OA mais BP, e y de t, que é igual a AC menos BC. Observando agora o segmento AC, que é esse segmento aqui, ó, que vai do ponto de origem, né, que é o centro da circunferência lambda 1, né, até o ponto C, que é também o centro, né, da circunferência lambda 2, né, nós podemos observar que esse segmento ele é exatamente igual a OQ, que é o segmento que vai de O a Q, que é o raio, né, da nossa circunferência lambda 1, né, menos QC, QC, que é o ponto que vem de Q até o centro da circunferência lambda 2, que é exatamente o raio minúsculo, né, raio maiúsculo, né, OK, raio maiúsculo, o raio de lambda 1, e QC, o raio minúsculo, o raio de lambda 2, né. Com isso a gente pode dizer, né, que OC, esse segmento OC, ele é igual a OK, que é raio maiúsculo, menos QC, que é raio minúsculo. Bom, se vocês observarem esses pontos que a gente plotou, né, eles formam, né, aqui na nossa figura um triângulo retângulo. Observe que a gente observar, né, COA, nós temos o triângulo COA, ou seja, um triângulo de vértice C, um vértice O e um vértice A. Sendo que, como a gente tem uma projeção ortogonal, né, do ponto C ao ponto A, né, logo, né, em relação ao eixo X, né, ele forma um ângulo reto, né. Sendo assim, né, esse triângulo COA, ele é um triângulo retângulo. Eu deixei aqui em destaque, né, para vocês conseguirem observar melhor. Ou seja, ele é exatamente um triângulo retângulo, né. Bom, e não é à toa, né, que ele tá foi escolhido exatamente esses pontos, né, para formar um triângulo retângulo, né. Como a gente quer encontrar, né, a medida desses segmentos, né, nada melhor, né, que usar, né, o triângulo retângulo, né, para encontrar essas medidas, né. Então, para a gente continuar, né, a parametrização das nossas curvas hipoteculares, né, primeiro, né, a gente vai ter que relembrar, né, os conceitos, né, das funções das razões trigonométricas, né, para conseguir definir, né, para a gente conseguir, né, determinar, né, os valores, né, desses segmentos que utilizamos aqui, né, na nossa equação. Bom, vamos aqui, né, rever aqui nos conceitos, né, conceitos básicos, né, sobre as razões trigonométricas, né. Bom, primeiro vamos relembrar aqui, né, a estrutura de um triângulo retângulo, né. Um triângulo retângulo é um triângulo que possui um dos seus lados em um dos seus ângulos, né, um ângulo reto, né, ou seja, um ângulo de 90 graus. E chamamos, né, o lado oposto, né, o segmento oposto ao ângulo de 90 graus, né, de hipotenusa, né, ou seja, o maior lado do triângulo retângulo, né. Sempre, né, o maior lado do triângulo retângulo vai se opor ao ângulo de 90 graus. E os seus outros dois lados chamamos de cateto, né. Bom, aqui vemos, né, aqui a gente vai apresentar, né, a primeira das razões trigonométricas, né, que como o nome próprio diz, né, razões, né, vem de divisão, né. Então, sendo essa, né, a primeira razão, né, o seno, né, que é definida da seguinte maneira: o seno de um ângulo ele é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Vendo isso aqui melhor, né, vamos imaginar, vamos ver aqui, né, o seno, né, e a gente aqui para demonstrar, né, essas razões trigonométricas, né, a gente pegou um triângulo retângulo, né, um ângulo de 90 graus e definiu, né, chamou um dos seus ângulos, né, de alfa e o outro de beta. Aqui para demonstrar o seno inicialmente, né, a gente vai ver, né, o seno em relação, né, em função do ângulo beta, né, ou seja, o seno de beta
ele é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Ou seja, a gente tem uma divisão, né? Onde o numerador é o cateto oposto e o denominador a hipotenusa. A hipotenusa a gente já conhece, né? Que é o maior lado, né, do triângulo retângulo, o ângulo oposto ao ângulo de 90, o lado, né? Desculpa, o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Já a gente viu anteriormente, não é só cateto, né? Agora a gente tem esse termo cateto oposto, né? Que nada mais é que como a gente faz para descobrir qual é o cateto oposto, né? Nós temos que observar o ângulo, né? De qual estamos analisando, né? Que no caso é o ângulo beta, né? E ver qual é o segmento, ou seja, qual o lado do triângulo retângulo é oposto a esse ângulo, né? Veja que o lado oposto ao ângulo beta é esse lado aqui, ó, a altura do triângulo retângulo, né? Logo, esse lado vai ser o cateto oposto. Então, né, no caso aqui o seno de beta, né, nada mais é do que a medida desse segmento cateto oposto dividido pela medida do segmento hipotenusa. Continuando, né? Olhando o seno agora em relação a alfa, a gente tem então cateto oposto sobre hipotenusa, né? Ou seja, observando alfa, o lado oposto a alfa é aqui a base do triângulo retângulo. Então essa base, né? Chamaremos a medida dela chamaremos de cateto oposto ao ângulo alfa e ele vai ser dividido pela hipotenusa. Isso é o seno de alfa, né? Já o cosseno é definido como cateto adjacente sobre hipotenusa. Da mesma forma, né, vamos utilizar o triângulo retângulo aqui para vocês melhor visualizarem essa definição, né? Então a gente tem que o cosseno de alfa é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. Observando o ângulo alfa, a gente vai ver, né, qual é o lado, né, do triângulo retângulo que está adjacente, ou seja, junto, né, a esse ângulo alfa, né? Diferente no caso da hipotenusa, né? E esse lado é exatamente aqui a altura do triângulo retângulo, ó. Então, essa altura é o cateto adjacente. E aqui, como a gente tem hipotenusa, né? Então, o cosseno, né? De alfa, nada mais é que cateto adjacente sobre hipotenusa. A altura dividido pela hipotenusa, né? Já o cosseno de beta, a gente vai observar o ângulo beta, né? E ver qual o lado que está adjacente a ele, né? Que é a base desse triângulo retângulo, né? Então, a medida dessa base dividida pela medida da hipotenusa é o cosseno de beta. Continuando, né, aqui, né, para finalizar, né, relembrando as definições, então a gente vai ter que seno é igual a cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa e, apesar de não ter demonstrado, né, anteriormente, né, a gente tem também a tangente, né, que é cateto oposto sobre cateto adjacente, ou seja, a tangente de um ângulo é cateto oposto sobre o cateto adjacente. Ela não foi demonstrada aqui apenas porque não vamos utilizar, né, a tangente na parametrização das curvas hipotoclóides, né. Bom, continuando então, voltando aqui para a nossa figura, né, a gente observava, né, que aqui, né, aqui, né, a gente tem um triângulo retângulo, né, COA, né, que é um triângulo, como é um triângulo retângulo, né, depois ele tem um ângulo reto, né. Aqui, né, novamente ele. Então vamos observar o triângulo COA, né, em relação ao ângulo T, né, com base, né, no que a gente viu sobre as razões trigonométricas, né. Então, vendo aqui o ângulo T, a gente pode ver que OA, esse segmento OA, ele é cateto, OA é cateto adjacente ao ângulo T, né. Ele está junto aqui no ângulo T, né, então ele é o cateto adjacente em relação ao ângulo T. Da mesma forma, né, se opõe, o lado do triângulo que se opõe, né, ao nosso ângulo T aqui é o AC. Ou seja, a gente tem então que AC é cateto oposto em relação a T, né, e OA é cateto adjacente em relação a T, né. Bom, lembrando então, né, pessoal, da definição, né, das razões trigonométricas, né, nós temos o cosseno, né,
que é o cosseno, né? Cosseno de t, né? No caso que a gente está colocando em relação ao nosso ângulo, né? Cosseno de t é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. E aqui, como a gente viu, né? A gente já definiu, nós já encontramos, né? O cateto adjacente de cosseno de t, né? E o cateto adjacente em relação a t é o ângulo, é o segmento OA. Então a gente tem que cosseno de t é igual a, substituindo aqui, né? O cateto adjacente vai ficar OA sobre hipotenusa. Substituindo então, a gente tem que cosseno de t é igual a sobre hipotenusa, né? Bom, agora a gente tem que observar a nossa hipotenusa, né? Nossa hipotenusa do triângulo retângulo, né? É o segmento oposto ao ângulo reto, né? Veja que o ângulo do reto, né? Ele está, né, sobre o vértice desse ponto A, né? Ele se localiza aqui, né? Nosso ângulo reto, né? Então, né, o lado oposto a ele, né, é o segmento OC, que também é o maior lado desse triângulo retângulo, né? Então, nossa hipotenusa é OC, né? Substituindo, agora nós temos que cosseno de t é igual a OA, segmento OA, dividido por OC. Bom, só que aqui, ó, a gente definiu anteriormente, né, que OC é igual a raio menos raio, né? Raio maiúsculo menos raio minúsculo. Veja aqui, OC, se a gente pegar OK, né, que no caso é o raio maior, raio maiúsculo, né? Menos o raio minúsculo, que é QC, vai ser igual a OC, que é o nosso segmento aqui, né? Então a gente tem já aqui cosseno de t, né? Substituindo aqui, né, esses valores, né? Vai ficar então que cosseno de t é igual ao A dividido por raio maiúsculo menos raio minúsculo, que é OC, né? Feito isso, né, pessoal, a gente pode fazer uma multiplicação cruzada aqui, né? Ou seja, multiplicando aqui, ó, numerador por denominador e denominador por numerador. Lembrando, né, que sobre o cosseno de t a gente tem aqui uma divisão por 1, né? Então, cosseno sobre 1 aqui, né? Então, a gente vai ter cosseno de t vezes raio menos raio minúsculo, né? Ficando, então, aqui entre parênteses, né? Raio maiúsculo menos raio minúsculo vezes cosseno de t. E OA, né? O segmento A vezes 1, né? E aqui a gente colocando aqui, reorganizando, né, nossa equação, né, fica então que OA é igual, ou seja, esse segmento, né, ele é igual a raio maiúsculo menos raio minúsculo vezes cosseno de t. Que, então, né, aqui esse valor OA, se vocês verem, né, é exatamente, né, um dos parâmetros, das coordenadas que a gente aqui, né, que a gente tem aqui na coordenada x de t, né? Um dos valores, né? O segmento OA, né? Então a gente já encontrou, né? Quem é OA, né? OA é raio maior menos raio menor vezes cosseno de t. E ele está sobre, né, valores que a gente conhece, né? Que é o valor de raio maiúsculo, o valor de raio minúsculo e o valor a variável t, né? Então a gente pode vir aqui e substituir, né? Esse valor que a gente encontrou, né? Em OA, né? Ficando então a nossa equação agora, x de t é igual a raio maiúsculo menos raio minúsculo vezes cosseno de t mais BP. Bom, agora vamos observar o AC, né? Que é o cateto oposto, né? E a relação que a gente lembra, né? Das razões trigonométricas que contém, né? O cateto oposto é o seno, né? Porque seno de t é igual a cateto oposto sobre hipotenusa, né? E aqui nós já temos o valor do cateto oposto, né? O cateto oposto é AC, né? E a hipotenusa a gente já definiu, né? A hipotenusa é OC, né? Ficando então, né, que seno de t é igual a AC dividido por AC. Aqui substituindo o OC, né, por raio maiúsculo menos o raio minúsculo, ficamos então com seno de t é igual a AC dividido por raio maiúsculo menos raio minúsculo, né? Fazendo a multiplicação cruzada, a gente vai ter então que raio maiúsculo menos raio minúsculo é igual a seno de t, que é igual a C. Organizando, né, a gente tem que AC é igual a
raio maiúsculo menos raio minúsculo vezes cosseno de t. Então a gente encontrou o valor, né, de AC, né? Que é raio maiúsculo menos raio minúsculo vezes cosseno de t. Basta agora a gente substituir aqui na equação, né? No y de t, né? Que aqui tem, né, o parâmetro AC, né? Então vamos lá, né? Substituindo, né? Agora a nossa equação paramétrica fica da seguinte maneira, né? X de t é igual a raio maiúsculo menos raio minúsculo vezes cosseno de t mais BP. Y de t é igual a raio maiúsculo menos raio minúsculo vezes seno de t menos BC, né? Então, né, fica faltando agora encontrar BP e BC. Olhando aqui, né, na nossa figura, né, a gente percebe que BP ele é esse segmento, né? BP, né? E BC é esse segmento, né? Então, aqui que a gente tem um novo triângulo retângulo, ó. Um triângulo BCP. Um triângulo retângulo, né, cujo o ângulo reto, né, está aqui, né, sobre o vértice B, né, e a hipotenusa dele, né, é o segmento CP, né, que nada mais é que a distância, né, do centro da circunferência para o ponto P, né, que descreve a curva hipotocóide, né. Só que aqui nós não temos nenhum ângulo definido, se vocês observarem, né. A gente não possui nenhum ângulo definido, né, como a gente tinha aqui o T, né, que é o nosso parâmetro, que é a nossa variável, né? Então aqui a gente vai ter que definir um ângulo, né? Um ângulo qualquer, né? Que a gente vai chamar de ângulo θ, né? Que vai ser o ângulo BCP, né? Esse ângulo aqui, ó, descrito aqui, ó, por BCP, que a gente vai denotar de ângulo θ. Bem, aqui é em destaque, né? O triângulo BCP, né? E é como diz aqui, né? A gente tem que lembrar, né, que esse ângulo θ que a gente está considerando, né? O ângulo BCP aqui, ó. Ele é medido em radianos também, né? Assim como o nosso ângulo T aqui, né? Bom, e aqui, né? O processo vai ser o mesmo, né? Nós definimos aqui um ângulo θ, né? E vamos utilizar as razões trigonométricas, né? Para definir BP e BC, né? Já observando aqui, né, em relação ao ângulo θ, né, nós temos BP como cateto oposto ao ângulo θ, e assim como a gente tem BC, né, como cateto adjacente ao ângulo θ, né. Utilizando aqui, né, a fórmula aqui aqui é o seno, né, o seno de θ, né, já que seno de θ é cateto oposto, né, sobre hipotenusa, né. Aqui a gente vê, né, a gente pode ver que hipotenusa, né, é o D, né, a distância, né, entre C e P, e o cateto oposto, né, é BP, né, então ficando seno de θ é igual a BP sobre D, né. Fazendo a multiplicação cruzada aqui, a gente vai ficar que BP é igual a D seno de θ. Aqui substituindo, não, BP, né, aqui no caso BP é igual a D seno de θ, né? Agora, observando o cateto adjacente, né, que é BC, cateto adjacente em relação a θ, né, a gente vai utilizar o cosseno, né? Cosseno de θ nada mais é que cateto adjacente sobre hipotenusa, ou seja, BC, que é cateto adjacente, sobre hipotenusa, que é D, né? Vai fazer a multiplicação cruzada, né? Colocando aqui, né, a gente vai ficar aqui BC é igual a D cosseno de θ, né? Substituindo BC, a gente então tem menos D cosseno de θ, né? Chegando a uma nova roupagem, né? A nossa equação paramétrica, né? Coordenada x de t é igual a R maiúsculo menos R minúsculo vezes cosseno de t mais D seno de θ. Coordenada y de t é igual a raio maiúsculo menos raio minúsculo vezes seno de t vezes D cosseno de θ. Para finalizar aqui, né, para a gente completar a nossa equação paramétrica das curvas hipotoclóides, né, só falta a gente definir um valor para θ. Para isso, né, a gente vai ter que encontrar, né, uma relação, né, de θ com esse ângulo, com o nosso ângulo T, né? Mas antes disso, a gente vai ter que utilizar algumas definições, né, sobre o arco, né, sobre a medida do arco, que vão ser necessárias, né, para a gente conseguir, né, chegar, né, no valor desse ângulo, né,
que é o ângulo θ, né? Então vamos lá. Veremos aqui, né, uma importante relação, né, que está ligado, né, ao comprimento de um arco, né? Mas primeiro, né, vamos aqui brevemente definir o que é um arco, né? Um arco é dado dois pontos, né, em uma circunferência, né? O arco, né, é o comprimento, né, de um ponto ao outro, né? É como se a gente pegasse, né, aqui, por exemplo, entre o ponto A e B, né, colocasse um barbante sobre essa volta da circunferência, né, e esticasse, né? Esse comprimento é o que a gente chama de arco, né? Bom, então, pessoal, a gente vai fazer a seguinte relação, né? A gente vai usar essa regra de 3 aqui para a gente definir, né, essa relação, né, que vai ajudar a gente encontrar, né, o valor de θ, né, para a nossa equação paramétrica, né? Primeiramente, vamos observar essa circunferência, né? E esse ponto O aqui, né? Que ele é o centro da circunferência, né? E ele é formado, né, por dois segmentos, né? OB e OA, né? Que é exatamente, né, o ponto A e o ponto B, né, que delimitam, né, o comprimento do nosso arco, né? E uma relação que a gente tem é que a mesma medida desse arco, né, vai ser a medida desse ângulo aqui formado, né? Que é o ângulo alfa, né? Sabendo disso, pessoal, sabendo, né, que a medida a medida de um arco, né, é 2π, né, e o comprimento de um arco, né, é 2πr, né, nós podemos fazer nessa regrinha de 3 aqui, né, multiplicando 2π por L, sendo L aqui, pessoal, o L aqui representa o comprimento do arco, tá? É como se ele fosse esse R aqui, ó, aqui na figura, né? Então a gente vai ter 2π vezes L e alfa vezes 2πr, né? Ficando assim, né, dessa maneira, né, 2π sobre alfa, que é igual a 2πr sobre L, né? Dessa operação, né, a gente isola o L, né, ficando então que L é igual a alfa vezes 2πr dividido por 2π, né? Cortando 2π com 2π, a gente fica que L é igual a πr, né? Sendo que R aqui, pessoal, só para como eu avisei antes, esse R aqui é a medida, né, do nosso raio, né? O raio da circunferência, né? Então a relação, né, que surge disso aqui é que se a gente tem, né, a seguinte situação, né, de um arco, né, delimitado por dois segmentos, né, que são, né, aqui o caso, né, o raio, né? E se a gente tem, né, o valor desse ângulo aqui, né, então a gente consegue descobrir, né, o comprimento do raio, né? Que esse comprimento do raio nada mais é do que esse ângulo multiplicado pelo raio da circunferência, né? Então essa relação a gente vai utilizar, né, para a gente conseguir definir, né, um ângulo, né, que vai ser importante para a gente conseguir achar um valor, né, para o nosso ângulo θ. Bem, então falta, né, determinar essa relação, né, entre o ângulo T e esse ângulo θ, né, que é o ângulo BCP, né. Bom, para a gente começar a fazer isso, né, vamos utilizar, né, a definição que acabamos de ver, né. Vamos observar agora esse arco Q, né, que é esse arco aqui, ó, desse ponto Q, né, que sai do eixo X, né, que foi criado, né, com a abertura, né, com a rotação, né, da nossa engrenagem, né. Bom, aqui, né, você vê mais ou menos a delimitação, né, do comprimento, né, do arco QE, né. Bom, e aqui a gente pode ver, né, que o arco QE ele vai ser igual, né, a TR, né. Isso porque, né, a gente viu, né, que o comprimento de um arco, né, ou seja, o comprimento de QE é igual, né, à medida do ângulo, né, que ele faz, né, em relação à origem, aqui, né, o centro, né, da circunferência, né, que é o ponto O, né, e esse ângulo é o nosso ângulo T, né, multiplicado, né, pelo raio, né, e o nosso raio aqui é o R maiúsculo, né. Então disso, né, a gente tira aqui QE, né, é igual a TR, né. Bom, agora a gente pode observar, né, esse outro arco, né, que é o arco QS, né.
a gente pode, né, definir, né, que esse arco aqui, ó, QS, né, ele tem o mesmo comprimento de QE, né? Isso porque ambos foram formados, né? Ambos esses arcos, né, foram criados, né, pela mesma ação rolante, né? Ou seja, eles foram denotados, né, pela primeira ação de rolar. Então, esse arco que foi formado aqui, né, ele é exatamente igual nesse arco que foi formado aqui, né, em medida, né? Então, disso a gente tira aqui QE, né, que a medida, né, comprimento, né, do arco QE, ele é igual ao comprimento do arco QS, né? Bom, observando esse arco QS, a gente tem, né, a mesma relação aqui, né, em uma circunferência, né? É um arco, né, formado aqui, né? E a gente tem aqui, né, um centro da circunferência, né? Observando que esse centro, pessoal, é o ângulo QCS. Observe o ângulo QCS. Logo, né, o comprimento, né, desse arco QS, né, é igual a QCS, né? É esse ângulo, né, QCS, né, multiplicado, né, pelo raio dessas, pelo esse comprimento aqui, né, que é o raio da circunferência, né? Sendo aqui, né, a circunferência lambda 2, né? Nós temos então que essa medida aqui, né, é R minúsculo, né? Logo, né, o comprimento de QCS o comprimento do arco QS, né? Desculpe, né? O arco QS, né, é igual, né, ao ângulo QCS multiplicado pelo raio minúsculo, né? Bom, aqui, né, continuando, né, a gente pode fazer aqui, ó, a gente pode substituir, né? Observe aqui que a gente tem que QS é igual a QE, né? E a gente definiu anteriormente que QE é igual a TR, né? Então, a gente substitui aqui QS por TR. Ficando então que TR, né, que é o comprimento desse arco, né, é igual, né, ao ângulo QCS multiplicado por R, né? Aqui a gente pode fazer aqui a gente pode isolar esse ângulo QCS, né? Ficando então QCS, né, é igual a TR dividido por R. Isolando o QCS, né, a gente isola ele, né, e passa o R dividindo, né? Então a gente fica QCS é igual a TR dividido por R. Com isso, a gente já definiu, né, o valor, né, do primeiro ângulo, né, a medida desse primeiro ângulo, né? Ou seja, a medida do ângulo QCS é TR, né, dividido por R. Estando definido, né, a medida do ângulo QCS, que é igual a TR dividido por R, né? Vamos novamente observar o triângulo retângulo OAC, né? Sabendo, né, que a soma, né, desses três ângulos, né? A soma a soma dos ângulos internos, né, de um triângulo, né, é igual a 180, isso em graus, né? Convertendo para radiano, né, temos que a soma dos ângulos internos de um triângulo, né, é igual a π, né? Então o que nós temos é que T, né, esse ângulo T, né, mais o ângulo OAC mais o ângulo OCA é igual a π, né? Aqui, né, como nós temos um triângulo retângulo, né, esse ângulo OAC, né, ele é um ângulo de 90 graus em graus, né, e π sobre 2 em radianos, né? Então, substituindo esse valor na nossa equação, nós temos então que T mais π sobre 2 mais OCA é igual a π, né? Como o OCA é o ângulo que queremos encontrar, vamos isolar ele, né? Ficando então que OCA é igual a π menos π sobre 2 menos T. Tirando o múltiplo comum, né? Aqui, né? Entre π e menos π sobre 2, né? Temos então que OCA é igual a π sobre 2 menos T, né? Então nós já sabemos, né? Encontramos aqui o valor de OCA, né? Então agora nós temos o valor do ângulo QCS e temos o valor do ângulo OCA, né? Faltando encontrar ainda o valor do ângulo θ, né? Aqui, né, a gente pode ver, né? A gente vai observar esse ângulo OCK. Ele é o ângulo raso, né? E o ângulo raso mede em graus, né, 180 graus e em radianos π, né? E como esse ângulo raso aqui está dividido em três ângulos, né? São eles OCA,
BCP, que é o nosso θ, né? E PCQ aqui, ó. Então, a soma, né, desses três ângulos, né, é igual a π, né? Então, temos que π é igual a QCS mais OCA mais lambda, que é o ângulo que queremos encontrar, né? Como o ângulo que nós queremos encontrar é lambda, né, nós devemos aqui isolar ele, né? Isolando lambda, então nós temos que lambda é igual a π menos QCS, que é esse ângulo, né? QCS, menos OCA, né? Que é esse ângulo aqui, né? Substituindo os valores, né? Que nós definimos anteriormente, né? Então a gente tem que lambda é igual a π menos TR sobre R menos, abre parênteses, né? π sobre 2 menos t, fecha parênteses. Primeiro aqui vamos resolver, né? Esse menos aqui, né? Em relação aos parênteses, né? Vai ficando então, né? Que lambda é igual a... Lambda não, desculpa, θ, né? Nosso ângulo θ aqui é igual a π menos TR dividido por R menos π sobre 2 mais t. Para simplificar aqui a nossa equação, né, vamos colocar, né, os elementos juntos, né? Ficando então mudando só a ordem aqui dos elementos, né? Ficando que θ é igual a π menos π sobre 2 menos TR sobre R mais t, né? Colocando os termos comuns em evidência, chegamos então que θ, né, é igual a π sobre 2 mais, abre parênteses, menos raio maior dividido por raio menor mais 1, fecha parênteses, vezes t, né? Então a gente chegou aqui, né, no valor de θ, né? Então, o que a gente vai fazer, né? A gente vai substituir, né, na nossa equação paramétrica aqui, né, das curvas hipotócloides, né? O valor, a medida de θ, né? Que nós encontramos, né? Chegando então, né? Que x sobre t é igual a raio maior menos raio menor vezes cosseno de t mais d seno de, abre parênteses, π sobre 2 mais, abre parênteses, menos raio maior dividido por raio menor mais 1, fecha parênteses, t, fecha parênteses. O mesmo aqui no caso do y de t, né? Ou seja, nós substituímos, né, o valor de θ, né, para aquele, pelo valor que encontramos, né? Bem, esse termo aqui, né, a gente pode simplificar ele mais, né? Ele já está aqui, a equação não está pronta, né? Mas ela pode ser simplificada, né? Utilizando a seguinte fórmula trigonométrica, né? Que diz que cosseno de π sobre 2 mais alfa é igual a menos seno de alfa. Ou seja, se a gente tem uma equação de cosseno π sobre 2 mais alfa, podemos, né, eliminar o π sobre 2, né, transformar cosseno em menos seno, né, e manter alfa, né. O mesmo aqui por seno, né, seno de π sobre 2 mais alfa é igual a cosseno de alfa. Então a gente vai eliminar π sobre 2, trocar seno por cosseno e manter alfa, né. Fazendo isso, né, na nossa equação, veja que a nossa equação é seno de π sobre 2 mais o que está entre parênteses, né, pessoal? Aqui, ó, é o nosso alfa, né? Então a gente vai manter isso, né? Eliminar π sobre 2 e trocar seno por cosseno. E mudar o sinal, no caso do seno, né? Ficando então a equação paramétrica, né, das curvas hipotócloides, x de t igual a raio maiúsculo menos raio minúsculo, cosseno de t mais d cosseno de menos raio maiúsculo dividido por raio minúsculo mais 1 vezes t. O mesmo aqui, né, a gente fez, né, na coordenada y de t, que vai ficar r raio maiúsculo menos raio minúsculo vezes seno de t mais d vezes seno de menos raio maiúsculo dividido por raio minúsculo mais 1 vezes t. Bem, como o nosso seno aqui, ó, ele na transformação ele fica negativo, né? O nosso sinal de menos aqui, né, da coordenada y de t,
torna-se positivo até esse momento, né? E agora, né, quando a gente tinha uma equação, né, cosseno, seno, a gente vai ter cosseno, cosseno e seno, seno, né? Simplificando um pouco mais, né, essa equação, né, a gente pode utilizar, né, outra fórmula trigonométrica que diz que cosseno de menos alfa é igual a cosseno de alfa. E seno de menos alfa é igual a menos seno de alfa. Fazendo novamente substituição, né, chegamos que a coordenada x de t é igual a raio maiúsculo menos raio minúsculo vezes cosseno de t mais d cosseno de raio maiúsculo menos raio minúsculo dividido por raio minúsculo vezes t. A coordenada y de t, né, é igual a raio maiúsculo menos raio minúsculo vezes seno de t menos d seno de raio maiúsculo menos raio minúsculo dividido por r vezes t, né? Aqui no mesmo caso, como o seno troca o sinal, né? Agora aqui, né, nossa coordenada y voltou a ter uma subtração, né? Então, né, chegamos a essa que é a equação paramétrica das curvas hipotocloides, né? Então, o que nós temos? Né? Nós temos que R, né, o raio maior, né, o raio da circunferência lambda 1, né? O R minúsculo, né, que é o raio da circunferência lambda 2, né? E D, né, que é a distância, né, do centro da circunferência lambda 2 para o ponto P, né, são parâmetros fixos, né, da nossa equação, né? E T, né, vamos ver que nossas coordenadas estão em função de T, né, tanto x quanto y, né, é a nossa variável, né? Também, né, podemos usar, né, para denotar, né, uma curva hipotocloide a seguinte notação, né? Vamos chamar de H, né, uma letra maiúscula, né, para definir, né, uma curva hipotocloide, né? T é a nossa variável, né, separada por ponto e vírgula, tendo raio maiúsculo, vírgula, raio minúsculo vezes o D, né? Vendo um exemplo, né, de como ficaria, né? Vamos ver aqui, né, essa curva hipotocloide, né, que é uma estrela, né, que ela é definida da seguinte maneira, né, H, né, o nome da nossa curva hipotocloide, abre colchetes aqui, vai ser o T, né, nossa variável, ponto e vírgula, 10, que é o tamanho, né, de lambda 1, né, para descrever essa curva, né, 4, o tamanho do raio, né, de lambda 1, né? 4, o tamanho do raio de lambda 2 para descrever, né, essa curva. 3, a distância, né, que o ponto P tem que estar, né, do centro da circunferência lambda 2. Seguindo, né, esses valores, né, fixos, né, e variando, né, o valor do T, né, nós chegamos, né, nessa curva, né? Que a gente pode escrever com a seguinte equação aqui, né? Utilizando a equação paramétrica das curvas hipotocloides, né? X de t é igual a 6 cosseno de t mais 3 cosseno de 3 sobre 2t. Coordenada y de t vai ser igual a 6 seno de t menos 3 seno de 3 sobre 2t.